Graça e paz a todos. Sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando junto, no projeto Auxílio ao Mestre, a lição de número 4 da nossa revista da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 4 tem o seguinte título: Salvação, o amor e a misericórdia de Deus. É sobre este tema e este assunto que nós estaremos estudando na lição de hoje. Eu quero já entrar no tópico de número 1, para não produzirmos aí um vídeo extenso, um vídeo muito grande, porque o objetivo desse trabalho é auxiliar os professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, meu amado, vamos então ao tópico de número 1, o maravilhoso amor de Deus. Vamos analisar, dentro desse primeiro tópico, a característica do amor de Deus. Como se dá este amor? Como é que Deus ama? Qual é a característica deste amor de Deus? Qual é a forma que Deus trabalha na vida tanto do crente como na vida do descrente? Será que Deus tem aí o seu grupo de favoritos e preferidos? Ele ama a todos de forma igual ou de formas distintas um do outro? Vamos analisar isso sobre a ótica da palavra de Deus. Subtópico de número 1. Deus é amor. Não há no vocabulário humano nenhuma palavra que consiga traduzir a essência da natureza de Deus. João afirma que ele não apenas possui a capacidade de amar, mas que ele é a expressão exata daquilo que definimos e entendemos ser o amor. Meu querido, não há nenhuma palavra dentro do vocabulário humano, não é só no português não, dentro do vocabulário humano que consiga traduzir a essência de Deus. João, ele declara, afirma que Deus é amor. O que é amor? Qual é o nosso conceito de amor? Muitas vezes o nosso conceito de amor é um conceito, às vezes, equivocado. Alguns apregoam nos filmes, nas novelas, nos teatros, nos artistas, que quero fazer amor com você. Como que amor fosse sexo fora do casamento, como se o amor fosse uma coisa muitas vezes profana e impura. O amor é muito mais do que a junção entre duas pessoas num ato sexual. O amor é muito maior do que a minha capacidade de traduzi-lo quando nós nos referimos a Deus. Porque a minha capacidade de compreender o amor muitas vezes é limitada. Talvez estou falando para uma filha que foi desprezada pela mãe, foi desprezada pelo pai, que sofreu abuso. Então, a capacidade de amar e compreender o amor e de dar amor, da minha parte, da sua parte, ela é muito limitada. Mas João, ele vem definindo que Deus é amor. Então, meu amado, eu tenho que acreditar nessa verdade. Eu me rendo a esta verdade, porque todos os atos de Deus são baseados no seu amor. Mas nós precisamos também compreender, eu quero deixar aqui uma reflexão. Amor e justiça parecem ser palavras opostas ou paradoxais. Deus é o único ser onde ambos os termos coexistem na mais perfeita harmonia. Então observa, Deus é amor, mas o amor sem justiça é o caminho da libertinagem. Imagina uma mãe que diz amar o seu filho e nunca diz não para o seu filho.
uma mãe que nunca estabelece limites no seu filho, uma mãe que nunca corrige o seu filho, porque a natureza humana, ela tem uma inclinação, uma tendência muito grande a resistir ordens, a obedecer a hierarquias. Ela precisa ser domada e dominada, ela precisa ser disciplinada. Então, amor sem regras e sem justiça é libertinagem. Mas em outro lado oposto seria a justiça extrema. É aquele pai e aquela mãe que estão sempre dispostos a punir o filho, estão sempre dispostos a castigar, estão sempre dispostos a bater, espancar, porque o filho errou, porque o filho falou. Isso aí seria o legalismo, o extremismo. Mas em Deus eu consigo compreender que é o único ser onde amor e justiça coexistem sem ter nenhuma conflito entre justiça e amor, porque Deus ele é perfeito, ele é amor e ele é justiça. Parece para mim e para você, dentro da nossa concepção, que amor e justiça são palavras opostas ou paradoxal. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, nunca vai trazer justiça. Quem ama, nunca vai cobrar. Quem ama, nunca vai pesar. Mas Deus é o único ser que tem a capacidade de amar e de ser justo. Nós não vemos isso em nenhum outro ser. Vemos talvez de forma limitada e restrita na relação pai e filhos. Mas Deus, ele é amor perfeito e justiça plena. Amém, amado? Vamos prosseguir que mais adiante você vai compreender mais coisas. Subtópico de número 2. Um amor que não se pode conter. Deus não nos ama mais hoje do que quando éramos insensatos pecadores. A diferença consiste no fato que não nos rendemos a este tão grande amor e passamos a considerá-lo em todo o nosso viver. Observa, o subtópico, um amor que não se pode conter. Esse amor de Deus, amado, ele é tão grande que ele me amava e já te amava quando nós éramos insensatos pecadores. Eu ainda continuo sendo pecador por causa da natureza adâmica que ainda habita em mim. Eu aceitei a Jesus, uma nova natureza foi introduzida em mim, que é a natureza divina. Mas eu travo uma batalha constante com essa natureza pecaminosa herdada de Adão. Então eu não sou mais aquele pecador contumaz insensato. Eu sou um pecador arrependido. Mas Deus não me ama mais hoje, ou te ama, porque nós temos uma carteirinha de membro. Porque hoje nós participamos de escola bíblica, nós damos até aula, ou porque hoje carregamos a Bíblia debaixo do nosso braço. Deus me ama hoje da mesma forma como Ele me amava quando eu estava no meu pecado. Como eu já disse, a diferença é que hoje eu me rendi a este amor. Hoje eu reconheço esse amor. Hoje eu considero este amor. Em todos os meus atos, nas minhas escolhas, no meu comportamento, no meu viver, eu levo esse amor em consideração, o que não ocorria antes. Eu faço aqui, deixo para você um texto bíblico lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por mim e por você quando nós éramos crentes, não, meu querido. Jesus morreu quando nós estávamos lá na sarjeta do pecado, quando eu gostava de um forró, de uma lambada, carnaval, trio elétrico, balada, noitada, mulher, sexo, motel, tudo, lascívia, fornicação. Eu já vivi essa vida. Eu não nasci dentro desses princípios que hoje eu vivo, mas Deus já me amava. A diferença, como eu já disse, hoje eu considero esse amor. Hoje meus atos, minhas escolhas e decisões são consideradas a partir desse amor. Mas Deus já me amava e te amava quando nós estávamos lá no pecado. Eu quero fazer aqui uma reflexão. Deus ama a todos, até mesmo o mais vil pecador. Porém, faz-se necessário ressaltar
que as pessoas têm reações adversas em relação a este amor, pois o mesmo sol que amolece a cera endurece também o barro. Observe esta verdade. O sol, amados, eu uso uma imagem aí, ele amolece a cera e ele endurece também o barro. O amor de Deus, ele é o mesmo para com todos os pecadores, para com todos os homens. Deus não faz distinção de pessoas. Agora, alguém pode dizer, se Deus ama a todos, por que algumas pessoas vão para o inferno? Por que a Bíblia fala do inferno? Preparado para o diabo e todos os seus anjos. Observe, todos que se perdem também são alvos do amor de Deus. Nós precisamos levar aqui em consideração, destacar, que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. As pessoas têm o livre-arbítrio, elas podem resistir ao amor de Deus, a reconsiderá-lo, aceitá-lo, se prostrar diante de Deus, ou então elas podem resistir ao amor de Deus. Não é porque Deus ama que a pessoa tem que acatar, obedecer às suas diretrizes e às suas ordens. Cada um tem uma reação diferente, porque o sol é o mesmo, mas os elementos e as reações são diferentes diante do sol. O sol, ele amolece a cera, mas ele também endurece o barro. Cada um tem um livre-arbítrio, mas ninguém que perde a salvação ou que é condenado vai apresentar perante a Deus no juízo final e dizer que Deus não o amava. Vai poder acusar dizendo que Deus o rejeitou, que Deus nunca se voltou para ele. Todos terão que comparecer perante o grande tribunal de Deus. E a Bíblia afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Todos terão que confessar e dizer, abrir o coração e dizer, Deus, de fato o Senhor me amou, mas eu resisti ao seu amor. De fato o Senhor morreu por mim, se esforçou, me deu todas as oportunidades, mas eu escolhi resistir ao seu amor. Nós podemos resistir ao amor de Deus, mas também podemos nos prostrar diante desse amor. Nós temos o livre-arbítrio. E o que a diferença é que hoje eu e você consideramos este amor. Mas por outro lado, nós não podemos julgar aqueles que estão lá fora, vivendo no pecado. Seja lá o homossexual, seja o pedófilo, o ladrão, o político corrupto, seja o governador, o presidente, o vereador. Nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores na nossa sociedade, mas todos são alvos do amor de Deus. Vamos agora encerrar esse subtópico de número 2 e já vamos entrar no subtópico de número 3, a certeza do amor de Deus. Deus pode tanto se alegrar quanto se entristecer. Ele pode tanto aprovar quanto reprovar comportamentos e atitudes. Uma coisa é certa, Deus tem prazer em perdoar a ofensa sofrida e é incapaz de resistir a um coração quebrantado e arrependido. Esta é a certeza do amor de Deus, que Deus, ele reprova comportamento e aprova comportamento. Ele se alegra, mas ele também se entristece. Mas este Deus, ele tem o prazer de perdoar o pecador. Ele tem prazer de perdoar a ofensa sofrida, quando quebramos e desobedecemos as suas leis, os seus estatutos. A Bíblia afirma que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu amado, eu sou pecador, mas quando eu me humilho, quando eu me apresento diante de Deus com um coração humilde, com um coração quebrantado, quando eu me prostro diante dele, clamando pelo seu perdão, clamando pela sua misericórdia, Deus, ele tem prazer em perdoar o meu pecado. Deus tem prazer em perdoar o pecador. É por isso que eu disse, Deus é a expressão máxima do amor e da justiça. Ele é justiça,
mas ele também é amor e misericórdia. Quando o pecador se arrepende, Deus se volta para ele, o abraça, o beija, semelhante àquela parábola do filho pródigo, em que o pai, quando o filho decide voltar, o pai vai correndo ao encontro do filho, beija, o abraça, ainda que ele estava sujo, fedendo porcos e ainda no pecado. O pai tem prazer em abraçar. Deus não tem prazer em sentenciar. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus deseja que ele se converta, que ele se arrependa. E não compete a mim e a você sentenciar as pessoas ou amaldiçoar. Nós temos que abençoar essas pessoas, abençoar a nossa nação, abençoar os políticos, abençoar aqueles que pensam diferente de nós. Grupos que se levantam querendo inverter os conceitos de família, afrontando a família. Nós temos que orar abençoando essas pessoas. Eu quero deixar para você uma breve reflexão. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meu querido, você pode estar no pior pecado. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida espiritual. Você pode estar envolvido no adultério, na fornicação, com sexo, com seu namorado. Eu não sei com o que você está envolvido. Você pode estar desviado. Mas se você está ao alcance da minha voz, eu quero dizer que é um coração quebrantado, um espírito quebrantado que se humilha. Deus, de forma alguma, desprezará. Amém? Porque esse Deus é amor. Esse Deus é misericórdia, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em se compadecer do pecador. Meu querido, encerramos aqui o tópico de número 1 e já vamos entrar no tópico de número 2 da nossa lição. Um Deus misericordioso. Glórias a Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, é um Deus que se compadece. É um Deus que tem prazer em perdoar. É um Deus que se volta para o pecador. Muitas pessoas têm ideia de um Deus irado, de um Deus zangado, de um Deus que está sempre disposto a quebrar um pescoço, quebrar uma perna, arrancar uma cabeça e matar e descer a sepultura. Mas nós vamos analisar esse Deus que nós servimos, o Deus misericordioso. Vamos lá, subtópico de número 1. O que é misericórdia? É a junção de duas palavras, a saber, mísero mais córdia. A mesma denota o sentido de colocar um miserável no coração. Deus colocou em seu coração um miserável pecador e o amou quando este ainda o resistia. Observa, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, mísero e córdia. Mísero de miserável. O que é um miserável? É um desafortunado, é um infeliz, é um pobre coitado. O que é um miserável? É alguém que carece de misericórdia em virtude da vida que ele vive. Córdia vem de coração. Então, o que a palavra quer dizer? Misericórdia é pegar um miserável que não merece e colocá-lo no coração. Foi o que Deus fez por mim, foi o que Deus fez por você. E Ele fez isso quando nós ainda resistíamos o seu amor, quando nós ainda resistíamos à sua graça, à sua misericórdia, à sua bondade. Deus me pegou e pegou você lá na sarjeta, lá no lamaçal que nós vivíamos e colocou no seu coração misericórdia. Esse é o nosso Deus, Deus misericordioso, que pegou um miserável como eu, que estava sentenciado ao inferno, e colocou no seu coração e me amou, quando eu ainda não reconhecia o amor
e a misericórdia dele. Assim ele faz com todos os homens, com todos os pecadores, porque esse Deus, ele é rico em misericórdia. Eu quero deixar aqui com você uma breve reflexão. Em seus ensinamentos, Jesus deixou bem claro que na balança que pesamos as pessoas, nesta mesma balança seremos pesados um dia. Observa, a Bíblia fala: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus aqui ele quer dizer, eu faço um trocadilho, é que ele nos deixa entender, como se ele estivesse dizendo: olha, na balança que você está pesando as pessoas que te ofendem, na balança que você pesa as pessoas que te magoam, na balança que você pesa as pessoas que erram e te fazem sofrer, nessa mesma balança que você está pesando, essa mesma balança você será pesado um dia. É por isso que a Bíblia fala do perdão e que nós devemos ser misericordiosos, porque Deus usou de misericórdia para comigo. No momento em que eu aceitei o perdão de Deus, em que Ele pegou um miserável como eu e colocou no meu coração, Ele quer que eu aprenda também a pegar miseráveis, pessoas que erraram contra nós, pessoas que nos fizeram sofrer, pessoas que nos fizeram chorar, pessoas que ainda nos fazem sofrer, pessoas que ainda nos fazem chorar. Nós devemos pegar essas pessoas, esses miseráveis, na condição que estão. Parece que estão bem, mas estão caminhando para a perdição. Nós devemos perdoar. Nós devemos usar de compaixão, usar de misericórdia. Porque Deus, Ele pegou um miserável como eu e você. E nesta mesma balança que nós pesamos essas pessoas, nesta mesma balança nós seremos pesados um dia. Me faz lembrar aquela parábola que Jesus fala, de um servo que não podia pagar uma dívida contextualizando, de milhões de reais que ele devia ao seu senhor. E o Senhor perdoou a dívida. Mas saindo de lá ele encontra um pobre miserável que lhe devia algumas centenas de reais. E ele pega aquele pelo pescoço, o agride, e o coitado miserável não podia pagar porque não tinha. Ele chama as autoridades, ele chama o juiz, manda prender, até que ele pague a dívida. Quando o seu senhor descobre que ele agiu daquela forma, ele manda chamá-lo novamente e diz: olha, eu perdoei a sua dívida, você foi incapaz de perdoar um que tinha uma dívida muito pequena. E o resultado, ele também foi preso e lançado fora. Meu amado, há muito crente que teve a oportunidade, foi alcançado pela misericórdia de Deus e que hoje tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de liberar o perdão. Meu querido, nós precisamos perdoar, nós precisamos abençoar, porque somente assim nós seremos também abençoados. Somente assim nós poderemos ter a certeza de que veremos a volta de Jesus, estaremos participando dela. Amém, meu querido? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Subtópico de número 2, o Pai da misericórdia. Na qualidade de Pai, Deus conhece nossas limitações, fraquezas, paixões e tendências. Ele sabe que fomos feitos do pó da terra, um material simples e frágil. Deus não nos ama porque somos fortes. Isso se dá pelo fato de ser Ele misericordioso. Meu amado, quando a Bíblia fala que Deus é o Pai da misericórdia, é porque Ele sabe. Como um pai que conhece um filho. Eu tenho 2 filhos, Israel e Moisés. Um tem 10 anos e o outro tem 8. Eu conheço os meus filhos. Não é todo momento que eles erram, que eles falham, que eu vou batendo, eu vou metendo a correia, eu vou castigando. Não. Eu sei das limitações, eu sei da personalidade de cada um. Eu, que sou homem, falho, imperfeito, consigo compreender o meu filho na sua limitação, na sua fraqueza, porque às vezes ele tem determinado comportamento, porque às vezes a nota dele na escola não está tão boa.
Eu consigo entender as limitações intelectuais, morais do meu filho. Agora imagina Deus, que Ele sabe que nós somos feitos, meu irmão, nós não fomos feitos de ferro, nós não fomos feitos de ouro, nós não fomos feitos de brilhante, nós não fomos feitos do material mais sublime e precioso da terra, nós somos feitos do material talvez mais simples, nós somos feitos do pó da terra, nós fomos feitos do material frágil que pode ser quebrado. É por isso que Deus tem vasos de barro, Deus não tem vasos de ouro. É aquele vaso que pode ser quebrado. E Deus nos ama, não é porque nós somos fortes e perfeitos. Deus nos ama porque Ele é misericordioso. Nós somos vasos na mão de Deus. Mas nós precisamos ser vasos de barro, que podem ser quebrados e serem feitos novamente. Nós não podemos ser vasos de ferro, vasos de aço, que não quebram. Meu amado, nós não somos autossuficientes, nós não somos a personificação da perfeição, da pureza e da moralidade. Nós somos seres falhos, nós somos seres imperfeitos. Deus sabe, Salmo 103, ele tem uma das maiores promessas ou riquezas que Deus pode conceder ao homem. Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem redime a tua alma da perdição. Meu amado, ter o perdão de Deus é uma riqueza sem fim. Que adiantaria você ter carro, casa, bens, propriedade, status, sucesso, fama, reconhecimento, ter tudo isso e você não ter o perdão de Deus? Meu amado, nós temos uma riqueza muito grande. Eu me considero um homem rico, eu me considero um homem próspero e abençoado, porque eu tenho perdão, eu fui perdoado, eu fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém, amados? Vamos prosseguir adiante. Faça uma reflexão. O maior erro cometido por Judas não foi o ter cedido à cobiça e à avareza. Embora sempre estivesse ao lado de Jesus, ele nunca lhe pediu ajuda ou tampouco lhe confidenciou suas fraquezas morais. Observa, o maior erro que Judas comete não foi ter cedido à avareza, ele era avarento. Mas eu tenho certeza que ele não começou no ministério dos 12 com o propósito de roubar, porque o primeiro tesoureiro do cristianismo era ladrão, o nome dele era Judas. Mas o maior erro que ele cometeu não foi o roubar, não foi ser avarento, cobiçoso, querer ter as coisas, fazer da fé uma fonte de renda, fazer da fé uma fonte de riqueza, de se beneficiar. O maior erro que ele cometeu foi sempre ter Jesus do lado. Imagina que as multidões tinham Jesus por um determinado período de tempo. Judas era alguém de confiança. Judas era alguém que Jesus depositou a ele o cargo de tesoureiro para cuidar das finanças. O maior erro que Judas cometeu foi nunca ter se aproximado de Jesus e falado para Jesus das suas limitações morais, da sua fraqueza. Senhor, me ajuda. Eu tenho uma avareza, eu estou roubando, eu estou metendo a mão naquilo que não é lícito, me ajuda, Senhor. Eu vejo o Senhor libertando demoniado, eu vejo o Senhor perdoando a prostituta, eu vejo o Senhor perdoando os pecadores, eu vejo o Senhor fazendo coisas grandiosas, o Senhor é misericordioso, perdoa o meu pecado. Judas nunca pediu perdão, nunca se arrependeu. Meu amado, eu quero dizer, Deus é misericordioso, mas só pode haver perdão se houver reconhecimento do pecado, confissão e abandono de pecado. Judas, ele perdeu a salvação, foi sentenciado ao lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi tanto em virtude dos erros, dos roubos e da cobiça que entrou no seu coração. Foi pelo fato dele ter a oportunidade de se arrepender, de confessar para Jesus, de pedir perdão. E ele rejeitou todas estas oportunidades. E quando Jesus foi entregue na mão
dos soldados romanos para ser crucificado, ele sentiu um remorso, porque ele perdeu a chance de pedir perdão. Talvez remorso, porque perdeu aquele que assegurava a ele uma renda, riqueza, bens, uma fonte que agora se perdeu por causa de 30 moedas. Meu querido, que Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha misericórdia da sua vida. Errar, meu irmão, é humano, mas nós precisamos chegar diante de Jesus, confessar as nossas fraquezas e limitações morais, que não são poucas. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas fraquezas e tenho certeza que você também tem as suas. Meu irmão, esse Deus que nós servimos, ele é misericordioso. Ele tem prazer em perdoar. Ele sabe que somos pó, que fomos feitos do pó da terra. Nós somos barro, que pode ser quebrado facilmente. Quebrado pelo pecado, quebrado pela cobiça, quebrado pela carne, quebrado pelo diabo, pelo mundo, pela sociedade que tenta fazer uma inversão de valores, onde o errado passa por certo e o certo passa por errado. Talvez você possa ter caído nessa história, dentro dessa ideologia. Mas eu quero dizer, Deus é rico em perdoar. Esse Deus é misericordioso. Vamos prosseguir, subtópico de número 3. A misericórdia com o pecador. Deus decretou o juízo sobre toda a cidade de Nínive. A mensagem era de sentença e destruição. Os habitantes se voltam para Deus, reconhecem seus erros e a vida pecaminosa que viviam. Em resposta, Deus decide suspender seu juízo, pois não tem prazer em matar o pecador. Olha como Deus trabalha com o pecador. O profeta Jonas foi levantado por Deus para pregar contra a cidade de Nínive. E a mensagem do profeta não era para arrependimento, não era para mudança de comportamento. A mensagem do profeta era para juízo. Mas aqueles povos, que era um povo pagão, um povo idólatra, um povo que, quando colocava a mão no inimigo, torturava, era um povo terrível. Mas, quando a mensagem chegou até aquele povo, o rei desceu do seu trono e decretou um jejum. E todos se arrependeram, reconheceram o seu estado de miséria, reconheceram que aquela sociedade era uma sociedade pervertida, era uma sociedade imoral, era uma sociedade que matava, roubava, a injustiça imperava naquela sociedade. Mas todos se voltam para Deus. E agora, quando eles mudam, se arrependem, se voltam para Deus, em resposta, Deus, ele anula o juízo e a sentença que viria sobre aquele povo. Aquela ocasião foi, dentro da história, o maior avivamento que se tem notícia, porque toda aquela cidade, todo aquele povo se arrependeu e se voltou para Deus. Nem mesmo em Israel, nem mesmo em outros lugares se viu algo parecido. E Deus, ele aplacou o juízo, a ponto do profeta ficar indignado, porque o profeta queria ver a destruição, ele queria ver a morte. Mas ele não compreendeu que Deus, ele tem prazer em perdoar o pecador. Deus não tem prazer em matar, sentenciar ao inferno. Meu amado, encerramos aqui o tópico de número 2 da nossa lição. E já vamos entrando no tópico de número 3. Para ganharmos o maior tempo possível. Amém? Vamos lá. Tópico de número 3. Amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Vamos analisar agora nesse tópico de número 3 como esses 3 atributos, amor, bondade e compaixão, se manifestam na vida do salvo. Agora nós vamos analisar essas 3 qualidades dentro da vida do crente, amém? Como eles devem agir.
Subtópico de número 1: amor como adoração a Deus. Amar é muito mais que um sentimento ou emoção. Na verdade, trata-se de uma escolha consciente e racional. Todo o nosso viver deve ser uma expressão de amor e adoração a Deus. Entenda esta verdade. Amar, ele não é necessariamente um sentimento. Amar é uma escolha. Eu escolho amar e escolho também odiar. Nelson Mandela dizia que se os homens são ensinados a odiar, por um outro lado isso é bom, porque se eles são ensinados a odiar, eles também podem ser ensinados a amar. Amar, meu amado, é uma escolha. Eu escolhi amar a Deus. Amar, ele não se limita a um sentimento, uma emoção. Amar é muito mais do que isso. Então, eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. E cada ato meu é uma expressão de adoração a Deus. A Bíblia fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meu amado, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que decidimos, todos os nossos caminhos tem que ser baseado e fundamentado neste amor racional. Amar é uma escolha. Eu escolhi trilhar esse caminho. Eu escolhi andar em santidade. Eu escolhi andar em novidade de vida. Eu escolhi ser dizimista na casa do Senhor. Eu escolhi ser reto, sincero, fiel diante do meu Deus. É uma escolha. Eu fiz essa escolha. Assim também como aqueles que fazem a escolha de usarem de engano, de usarem de mentira e de falsidade na casa do Senhor. Então, meu amado, Deus nos conclama hoje, eu e você, a expressarmos a Ele um amor que não se limite a palavras ou emoção. Oh, meu Deus, eu te amo, Jesus, o Senhor é lindo. Isso é bom, Deus gosta de ouvir isso. Mas amar é muito mais do que uma emoção. É muito mais do que um momento de quebrantamento. É muito mais do que aquele momento do avivamento que nós dizemos aí acontecer no nosso meio. Que naquele momento estamos cheios de emoção, declaramos amor para Deus. Mas quando saímos da igreja, vamos para motel. Quando saímos da igreja, vivemos numa vida de pecado. Quando saímos da igreja, você está no braço de uma outra mulher, de um homem que não é o seu. Você cede ao pecado. Você peca contra o Espírito Santo de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Amar a Deus é uma escolha racional. Amém, meu querido? Não é necessariamente uma emoção. O amor verdadeiro, ele é acompanhado de escolhas, decisão. E eu decido, você decide adorar a Deus através do seu estilo de vida, através do seu viver, no seu corpo, no seu modo de vestir, nas suas amizades, na sua página de Facebook, nas suas relações sociais, nas suas escolhas, tudo que você tem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Quero fazer uma reflexão. O amor se expressa em atos e escolhas. Obedecemos à lei de Deus porque o amamos e desejamos agradá-lo em tudo. Ele sabe que nem sempre conseguimos. Às vezes somos derrotados pela carne e o pecado. Todavia, Ele nos perdoa e nos coloca de pé novamente. Meu amado, eu não quero trazer um discurso aqui de moralista, o detentor da razão, da verdade, da pureza e da santidade. Eu já disse em outros vídeos e torno a dizer, o meu telhado ele é de vidro. Eu tenho no meu coração, eu fiz a escolha de amar a Deus, de obedecer a sua lei.
os seus estatutos, os seus mandamentos, porque são leis perfeitas. Deus, ele estabelece leis maravilhosas e perfeitas. Porém, em várias ocasiões, eu já fui derrotado pelo pecado. Em várias ocasiões, eu já fui derrotado pela minha carne. Em várias ocasiões, eu fui derrotado pela tentação. Em várias ocasiões, eu bati na porta do meu Senhor, pedindo perdão. Por isso que, dentre vários textos na Bíblia, um dos que eu mais sou apaixonado é o Salmo 103. É ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua alma da perdição. Meu amado, na luta contra a carne, contra o pecado, muitas vezes eu fui nocauteado. Muitas vezes eu fui à lona. Eu pequei, eu errei. Mas nunca houve uma única ocasião em que eu chegasse diante do meu Senhor, todo sujo, fedendo, envergonhado, enojado de mim mesmo, que eu pedisse a Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu pequei contra Ti. Eu falhei contra o Senhor. Me perdoa. Nunca houve uma ocasião em que eu me quebrantasse, que Ele não me perdoasse. Que o Espírito de Deus não viesse sobre a minha vida, que Ele pulasse sobre o meu pescoço, me beijasse e me abraçasse. Filho, eu sei que você é falho. Eu sei que você errou, que você caiu, que você cedeu. Mas eu te amo. Eu não desisti de você. E Deus perdoou o meu pecado, me deu um novo recomeço. Eu não faço esse trabalho porque eu sou perfeito. Eu faço esse trabalho porque eu sou falho, sou pecador. Não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. A minha força não está na minha carne. A minha força está na riqueza do meu Deus, que é rico, misericordioso em perdoar. Não há uma única vez que eu pedi perdão, que Ele não se voltasse para mim para me perdoar. Vamos prosseguindo. Subtópico de número 2. Amar ao próximo. Não se deve fundamentar a vida tão somente a partir das realizações pessoais. Tal atitude pode nos conduzir ao egocentrismo. É preciso aprender a amar e abençoar as pessoas. Somente assim, nossa existência passa a ter sentido e razão de ser. Meu amado, como você fundamenta a sua vida? A sua vida se fundamenta, tem sentido a partir das suas realizações pessoais, a partir das suas conquistas, das suas vitórias, dos seus diplomas, aquilo que você pode adquirir, aquilo que você pode conquistar. Se a sua vida se fundamenta nisso, eu quero dizer que você é o mais infeliz dos homens. Aquela pessoa que a vida dela é voltada somente para ela mesma é uma pessoa infeliz. Ela corre no risco de viver no egocentrismo. O mundo gira em torno dela. É uma pessoa que só pensa nela. E Tiago, ele afirma: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos deleites e nos vossos prazeres. Eu faço uma tradução desse texto. Vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque o que vocês pedem é para vocês mesmos. Vocês pedem para passar numa federal, mas vocês não têm propósito de abençoar famílias e pessoas quando vocês amanhã se formarem e serem doutores. Vocês pedem a Deus casa, carro, bens, mas vocês não pensam em abençoar as pessoas quando vocês alcançarem determinado propósito que vocês estão querendo. Tiago está dizendo que muitas vezes nós não somos atendidos porque aquilo que pedimos não tem propósito. Eu me lembro de Ana, mãe de Samuel. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei a Ti. E ele estará sempre na casa do Senhor e vai ser sacerdote. O pedido dela agradou a Deus. E ela, depois dessa oração, depois desse propósito, ela só vivia chorando.
Ela só vivia lamentando, porque ela queria um filho para ela, para tirar a sua dor, para tirar o seu opróbrio, a sua vergonha. Mas agora Ana propôs no coração: eu quero ter um filho, porque eu quero devolvê-lo ao Senhor, porque eu quero que ele seja profeta, eu quero que ele seja um instrumento nas tuas mãos, eu quero que ele seja usado pelo Senhor, eu quero que o Senhor me dê um filho, porque eu quero que esse filho seja um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus atendeu a oração de Ana. Quem sabe, na sua vida, ou na minha vida, eu me coloco dentro disso. As coisas não estão fluindo como deveriam, porque talvez somos pessoas egoístas, materialistas, numa sociedade egocêntrica, uma sociedade que vive em função do aqui, o agora, do prazer, da realização, do sucesso, do aplauso, da fama. E esse estilo de vida tem entrado dentro da igreja. Viver uma vida somente em função de si mesmo, irmão, é uma vida infeliz. Precisamos aprender a amar as pessoas, a nos devotar. Emile Durkheim, tido como um dos pais da sociologia, ele afirmava que o ser humano é o único ser capaz de se devotar ao seu semelhante. Meu irmão, nós não podemos viver somente em função de nós mesmos. Nós temos que ter projetos para abençoar pessoas. Deus, me dê esta vitória. Abra as portas de trabalho, abra as portas de emprego para mim, porque eu quero abençoar muitas pessoas quando eu receber o meu salário. Me dê a condição de ser um agente abençoador. Deus, eu quero formar em medicina, porque eu quero socorrer, ajudar muitas pessoas. Meu irmão, aprenda a pedir. Aprenda a estabelecer propósitos que chamem a atenção de Deus, semelhante ao que fez Ana. E toda a nação de Israel foi abençoada a partir do ministério de Samuel, porque uma mulher estéril, que vivia humilhada, ela ousou entrar dentro da casa de Deus, ser humilhada, desprezada, mas ela ousou falar: Deus, dá para mim, que eu devolvo para ti. Me dá o que eu não tenho, e eu vou te dar tudo o que eu tenho. Esta foi a oração dela. Nós precisamos de cristãos assim, que consigam entender a chamada de Deus para a sua vida, que é o amor ao próximo, nos devotar ao nosso semelhante, ao pecador. Vamos prosseguindo. Subtópico de número 3. Amor como serviço diaconal. Cristãos maduros e conscientes da sua divina vocação não contam o quanto podem ganhar, lucrar e conquistar ao longo da vida, mas a quantos podem abençoar ao longo da sua existência. Nós fomos chamados para ser diácono. Diácono, a tradução da palavra diácono é aquele que serve. Então nós somos chamados para sermos diáconos. Eu sou presbítero, sou jornalista, sou também fotógrafo, editor de vídeo, desenvolvo várias atividades, mas eu sou um diácono. Eu fui chamado por Deus para servir. Você foi chamado por Deus para servir. Cristãos maduros, que existe o crente menino e o crente maduro. O crente que é alimentado com leite e o crente que é alimentado com alimento mais sólido. Aquele que é crente maduro, que alcança a maturidade, ele compreende que o sucesso ele não é medido a partir daquilo que eu posso comprar, do que eu posso acumular, do tanto que eu posso lucrar. Sobre a ótica de Deus, o sucesso ele é a partir da quantidade de pessoas que eu posso abençoar ao longo da minha existência. Porque somente assim eu darei sentido à minha existência, quando eu começar a abençoar as pessoas. Não conte quanto de dinheiro você tem no seu banco, quantos diplomas você tem na sua parede, quantas casas e bens, vacas e propriedades você tem, mas quantas pessoas que você consegue abençoar ao longo da sua existência. Nós somos chamados por Deus para sermos diáconos nessa sociedade, para abençoar esta sociedade, para abençoar o pecador,
para abençoar famílias, para abençoar povos, para abençoar nações. Nós somos chamados para ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós somos chamados para sermos agentes abençoadores. Me faz lembrar uma palavra do apóstolo Paulo: como pobres, mas enriquecendo a muitos. Uma verdade seja dita: muitos cristãos não alcançarão sucesso, não alcançarão reconhecimento, viverão no anonimato, esquecidos, desprezados até dentro das suas igrejas. Mas, na eternidade, receberão de Deus o seu devido prêmio, o seu devido galardão. A nossa motivação não deve ser porque as pessoas estão nos vendo, porque as pessoas estão nos aplaudindo, porque estamos tendo sucesso, porque estão curtindo, estão compartilhando as nossas ideias. A nossa motivação deve ser para com o Senhor. Deus, eu fui chamado para ser diácono, para servir, e eu vou servir. Jesus lavou o pé dos apóstolos. Não foi um mero formalismo, mas porque Jesus, de fato, ele era humilde. Ele deu exemplo. Diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Fui chamado por Deus para servir, para ser diácono. Estou usando esse conhecimento que Deus me proporcionou do jornalismo, esses equipamentos, essa sabedoria, essa instrumentalidade, como uma forma de abençoar professores e professoras da escola bíblica dominical. Não somente eu, mas muitos outros por esse país têm feito esse trabalho. Meu irmão, descubra uma forma de poder abençoar as pessoas, abençoar vidas. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos de uma mulher. Ela não era evangelista, ela não era pregadora, não era pastora, ela nunca orou e alguém foi curado ou ressuscitou. A Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas. Ela chamava Dorcas. Ela descobriu, ela era idosa, viúva, mas ela descobriu que podia abençoar os irmãos da igreja. Ela fazia roupas e dava para as viúvas. Ela era costureira, mas ela descobriu uma forma de abençoar a vida das pessoas. Meu irmão, Deus te deu talento, Deus te deu habilidades, Deus te deu competência. Use esse talento na obra de Deus. Abençoe vidas. Não seja motivado somente pelo lucro, pelo sucesso, pelo aplauso, pelo reconhecimento, pela curtição e aprovação das pessoas. Seja motivado pela divina vocação e chamada de Deus para a sua vida. Quero orar por você. Já estamos encerrando, já encerramos a lição. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos aprendermos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti pertence e a ti devolvemos. Meu Senhor, ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a ser misericordiosos, como o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Ensina-nos a liberar o perdão para aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos humilham, que dificultam a nossa caminhada, que tentam a todo momento nos prejudicar, que desejam muitas vezes a nossa morte e o nosso fracasso. Ensina-nos a amar esta sociedade que vive, meu Deus, longe do Senhor. O Senhor ama a todos os pecadores. Ensina-nos a levar esta mensagem da salvação, do Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, o Deus que se compadece, o Deus que não tem prazer na morte do pecador, o Deus que não tem prazer em sentenciar ninguém, mas o Deus que é rico em misericórdia. Ensina-nos, ó Pai, a sermos diáconos, a termos um propósito de vida, a sermos agentes abençoadores,
a sermos, ó Pai, semelhante que foi Paulo. Ele era pobre, vivia como pobre, mas enriqueceu a muitos com a mensagem da salvação, com a mensagem do Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos diáconos, ó Pai, nessa sociedade pervertida, onde a família tem sido atacada, onde há uma inversão muito grande de valores, onde o errado passa por certo e o certo passa por errado. Ensina-nos, ó Pai, a amar, ó Pai, aqueles que pensam diferente de nós. Ensina-nos a levantar a bandeira pela verdade, por aquilo que é decente, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que nós acreditamos. Meu Deus, abençoe cada professor, abençoe cada professora, abençoe cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe a sua esposa, Deus abençoe o seu esposo, Deus abençoe o seu filho, Deus abençoe a sua filha, Deus abençoe os seus negócios, o seu empreendimento, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua vida espiritual, que seja sempre próspero em todos os seus caminhos, que jamais lhe falte o azeite sobre a sua cabeça e que sejam sempre brancas as tuas vestes, lavadas e purificadas no sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.